Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. Então, mais uma vez, estamos aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré, através do nosso canal do YouTube, para o nosso diálogo sobre o Evangelho de Jesus. E hoje, como tema, nós vamos conversar um pouco sobre gratidão. Então, esse elemento tão essencial nas nossas vidas, que às vezes, e muitas vezes até, nós nos esquecemos de agradecer. Estamos meramente acostumados a um obrigado. Quando alguém nos faz alguma coisa, então falamos obrigado. Mas o sentido, da gratidão, ele é muito maior. Daí temos que começar lá pelo Evangelho de João, capítulo 1, onde ele fala, desse amor de Deus, se estendendo pelos demais capítulos até chegar ao capítulo 4. Na sua conversa de Jesus com a mulher da Samaria, a samaritana, quando ele fala para ela que Deus é Espírito. Então Deus é esse amor incondicional. Deus é essa luz. Então, para a gente entender essa gratidão, temos que entender esse campo da graça. Porque nosso processo evolutivo, ele ocorre em 3 níveis, essencialmente. Primeiro, o nível individual, que é do ego, do individualismo à individualidade. Podemos ver aí na figura. Essa é a escada ascensional do ser. Então fazemos esse processo de forma individual, depois de forma coletiva, o eu e o próximo. Então é por isso que Jesus foi bem claro quando ele fala que temos que amar o próximo, porque ele faz parte da nossa caminhada evolutiva. E com isso nós vamos reintegrar a totalidade. E por último, saímos da negação do Pai e através da evolução da graça, dessa gratidão, vamos chegar a Deus. Então, quando o Evangelho fala de gratidão, é essa gratidão nesse campo maior de conhecimento, de consciência, esse campo da graça. Então temos que entender essa evolução da graça com o amor do Cristo, o amor do Cristo e o amor de Deus, com essa visão. E não a visão apenas ainda limitada, egoísta que nós temos, de apenas agradecer, de apenas dar esse muito obrigado. Então temos que enxergar essa gratidão como duas trajetórias, 2 caminhos. Uma partindo do involuído e outra partindo da graça do evoluído. Então vamos pegar como exemplo o apóstolo Paulo. Lá na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, ele fala assim: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre, em qualquer que seja a nossa condição, qualquer que sejam os nossos processos no mundo,
as nossas cargas emocionais, evolutivas, do nosso processo, vamos sempre nos alegrar. É isso que Paulo está recomendando para todos nós. E lá no versículo 17, ele continua: oremos constantemente. Então, orai e vigiai, para que possamos manter esse campo da graça sempre dentro dos nossos corações e do nosso espírito. Que possamos entrar em comunhão com esse campo maior. Oremos constantemente. E por fim, lá na carta, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba que ele fala, ó, em tudo dai graça. Mas aí podemos perguntar: será que nós conseguimos realmente nos regozijar sempre, em todas as situações? Conseguimos manter essa oração constante? E conseguimos dar graças em tudo? Será que quando a dor nos apresenta, bate a nossa porta, nós conseguimos dar esta graça? O que nós podemos dizer a uma mãezinha que acabou de perder o seu filho? O que podemos falar? Como ela vai alcançar essa graça? As situações corriqueiras do nosso dia a dia que afeta a nossa vida, como é que eu posso dar graça? Então, por isso que lá no início nós falamos que temos que observar essa graça, essa gratidão com duas trajetórias, né? Com dois referenciais. O primeiro, do involuído, partindo do mundo de provas e expiações, enfrentando a realidade do Espírito. E o segundo, do Espírito, já totalmente integrado nesse campo da graça, observando o involuído. Então, de outro referencial. Então perceba, e nós sabemos que todos os processos, todas as dores que chegam até nós, é um convite para nos colocar novamente na direção da casa do Pai. Sabemos que não é uma punição de Deus, é uma correção da lei. Então nada melhor que Paulo para nos trazer essa visão, essa ideia. Porque a transformação de Saulo em Paulo foi um processo de dor, de sofrimento, de luta, de entrega e de amor. Por ele passou por tudo naquela vida. Foi humilhado, chicoteado, roubado. Então, quantas dores no íntimo daquele ser. E ele alcançou essa transformação. Então, para entender esses dois processos, do involuído e do evoluído, vamos recorrer ao professor Pietro Baldi, lá na Nova Civilização do Terceiro Milênio, quando ele fala: o primeiro estado é o da destruição, de miséria, de mentira, de ódio, em suma, um estado bestial, involuído. Os melhores, que mais evoluídos, conquistaram os valores mais altos da vida, que não são os valores materialistas, única meta dos evoluídos, mas os espiritualistas, muito mais preciosos e potentes. Os melhores são perseguidos e esmagados pelos piores. Hoje é precisamente a hora do mal,
cujas características são justamente a negação e a revolta. Então veja a explicação que ele nos dá, não é? Quando a gente olha esse mundo ainda sobre guerras, destruições, maldade, ele fala, é um estado de destruição, de mentira e ódio, não é? Momentâneo em que nós estamos passando. Então essa é a visão do involuído, é a visão da destruição do ser. Estamos apenas olhando a destruição da fase matéria, ou seja, do materialismo, dessa negação e dessa revolta. Mas acima disso tudo, existem os evoluídos. Esses estão totalmente integrados com aquele campo da graça. Então, como eu posso dar graça a esse cenário que eu estou olhando aqui agora nessa imagem? Essa destruição, essa guerra, crianças passando fome. Como eu consigo dar graças? Parece que o mundo está emborcado. Mas se eu olho com a visão ainda do involuído, eu consigo só observar destruição e miséria, como ele coloca aqui. Se eu consigo olhar com a visão do evoluído, que traz, que desce do alto novos ideais de consciência, eu consigo ter uma visão maior, porque o que está morrendo é a forma e não o espírito. E Jesus foi tão claro nessa questão, como ele diz, o espírito está pronto, a carne é fraca. Então a carne é perecível, fraca, morre, mas o espírito não. O espírito vivifica, é imortal, é infinito. Seguindo, o professor Baldi nos diz, há no atual momento histórico dois estados, um aparente, de superfície, transitório, que todos veem e sob cuja base maioria julga. E o outro estado, esse sim é real, profundo, dado pelo eterno desenvolvimento das coisas. Então perceba aí na figura, eu tenho um estado de superfície, um estado aparente, transitório, esse mundo que nós vivemos da aparência, da transitoriedade, né? Da mudança, da transformação. Então a transformação do ser, das consciências, levando a um estado de regeneração, ou seja, o nascimento de um mundo novo, o nascimento de novas consciências. Esse sim é mais real, é profundo, é um eterno desenvolvimento do ser. Então, para entender a gratidão, temos que entender esses dois campos que o professor Baldi nos apresenta, do involuído e do evoluído. Então eu não consigo, no meu estado consciencial ainda, dar graças a tudo, como fala o apóstolo Paulo. Porque eu estou preso ainda a esse estado vibracional, consciencial da matéria. Mas a partir do momento que eu tenho essa transformação, através da vontade, indo para o campo da graça, eu já consigo ter uma visão totalmente diferente. Mas trazendo o exemplo do apóstolo Paulo, perceba que ele não fala, porque a gente pode pensar, como é que eu consigo dar essa graça a tudo, como Paulo está nos pedindo? Então eu vou trazer lá do Atos, capítulo 16, e do livro Paulo e Estevão, aquela viagem que Paulo faz com Silas para Filipos. E lá está a prisão de Paulo e Silas em Filipe. Então, chegando a essa cidade, e assim sempre ele fazia,
ele começava a pregar, ele começava a falar sobre o Cristo, trazendo a boa nova. E pois então que naquela cidade existia uma mulher, uma pitonisa, uma médium, uma adivinha na época, né? Que começou a falar algumas palavras para Paulo e para Silas. Logo que depois que ele começava a fazer a sua oratória, né, a pregar, essa mulher voltava para eles e falava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Outra hora ela dizia: recebei os mensageiros da redenção. Não são homens, são anjos do Altíssimo. Então perceba que estava exacerbando o trabalho de Paulo e Silas, né? Então chega um momento que Paulo se dirige a ela, de sua forma enérgica, e fala: afasta espírito imundo, sai dessa mulher. E sim, o espírito saiu. Aí Silas fica até assustado e volta para Paulo e fala: mas ela não estava nos ajudando com essas palavras? Ela não estava falando coisas boas a nosso respeito? Aí Paulo fala: ela pode até estar falando coisas de Deus, mas não era de Deus. Por que merecemos os elogios se a todo momento nós estamos lutando pelas nossas imperfeições? Se até mesmo o mestre não quis o título de bom, por que nós temos que receber esse título, Silas? Então perceba a condição de Paulo. Só que essa médium, momentaneamente, ela perdeu essa condição. E ela servia a alguns senhores locais que oferiam recursos, ganhavam financeiramente, né, com essas adivinhações. E esses senhores foram até o pretor local se queixar de Paulo e Silas. Pois bem que eles foram presos, chicoteados e lançados na prisão. Então, uma prisão fria, suja, escura, e estava lá Paulo e Silas presos, feridos, né? Mas em momento algum Paulo se revolta com essa condição. Ao contrário, ele vai dar graças. Ele vai dar graças. Porque ali, naquele momento, ele tem a oportunidade de falar aos outros presos que estavam naquela prisão. Ele tem a oportunidade de falar do Cristo. Tem a oportunidade de falar daquele homem que trouxe o amor até nós. Vem ensinar aqueles que eles não estão desamparados, que tem um homem que está a olhar por eles, e ainda mais, que ama profundamente, que ama todos profundamente. Então aqueles homens ficaram encantados com aquelas palavras de Paulo, como se estivessem magnetizados, encantados. E Paulo dava graças por isso. E lá no Atos, né, está lá que por volta da meia-noite, ocorre um terremoto e todas as portas das celas se abriram.
das celas se abriram. E esses homens foram se encontrar com Paulo. Pela manhã, o carcereiro, chegando até o local, percebe que todas as celas estavam abertas e se desespera. Meu Deus! Fica desesperado. Toma de sua espada para se matar. Até que Paulo grita: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Então aquele homem não entende o que aconteceu. E Paulo começa a falar sobre Jesus. E ele fica encantado com aquilo. Então perceba a visão desse homem, a condição espiritual desse homem. Totalmente integrado com esse campo maior da graça. Aquela gratidão a Deus e a Jesus. Assim também podemos perceber o mesmo processo de gratidão vem ocorrer com Maria. Lá em Isaías capítulo 7, 14, ele fala assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então perceba que naquele instante ela dá graças ao Pai, a Deus. Imagine a serva do Senhor, um espírito já integrado com esse campo maior da vida. Mas é fácil dar graça quando a gente está nessa condição de alegria, de bem. Mas perceba que logo depois ela tem a notícia que uma espada atravessará o seu coração, a sua alma. E ela vê ali na crucificação, ao pé da cruz, o seu filho morto. Então para nós é o Cristo, para ela é o seu filhinho, é o seu filho. Para nós, Maria, para ele, a sua mãezinha. Mas mesmo assim, ela dá graça ao Pai. Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 100, Emmanuel nos diz, lá no capítulo Rendamos Graça, ele fala: bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula, a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. Então perceba que ele fala, ó, bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Então, independente da situação, não é? Tomando aqui calor, né, e frio como duas condições da nossa vida, não é? Se está bom ou mal, temos que render graças, porque bom é esse calor e também bom é esse frio. Como se ele falasse, independente da condição que nós encontramos, temos que realmente dar essa graça, porque a alegria estimula a irmã da dor que aperfeiçoa. Ele está dizendo, essa dor que vai chegar, temos que entender que ela vai nos aperfeiçoar. É um aperfeiçoamento do Espírito. Então vamos nos alegrar. Sabemos sim que é um processo difícil. Quando a dor, uma doença chega até nós. Quando um ente querido desencarna.
É um processo difícil, mas é o processo da vida, da matéria, e ela se transforma. Então, o que ele fala, roguemos a providência celeste, oremos sempre, não é? Para que essa luz, não é? seja um celeiro de graça. E a cegueira íntima nos faz tropeçar em obstáculos. Então, oremos a Deus para que esse farol possa se acender nos nossos olhos, para que nós não possamos tropeçar nesses obstáculos das nossas reencarnações, do nosso processo evolutivo. Porque tudo que existe é em favor divino. E ele continua: não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Então perceba que nós rogamos sempre: Senhor, alivia o nosso sofrimento, alivia a nossa dor. Mas ele fala de forma clara, nem sempre esse socorro vem de forma de um manjar celeste, porque nós precisamos passar por aquilo. Comumente aparece na afeição de recursos menos desejáveis. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sobre o perigo do afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rude golpes. E aí ele continua: rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então está aí ele nos convidando a dar sempre, também assim como Paulo, essa graça. Independente da que seja a nossa condição, independente da situação que chega até nós, rendamos graças ao Senhor. Que possamos começar aos poucos, porque esse é o nosso processo evolutivo, consciencial. Mas que possamos aprender, como Paulo, como Maria e tantos outros na caminhada evolutiva. Então, lá no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, Leon Denis nos fala, no capítulo Revelação pela Dor, ele nos diz: aprende a sofrer. Não te direi, procura a dor. Então não é essa ideia de procurar a dor, de ir atrás da dor, não é? Como se fosse uma apologia pela dor. Ah, eu sou um coitado, realmente estou sofrendo. Eu não tenho como sair dessa condição espiritual, consciencial. Mas não é isso que ele está dizendo. Temos que aprender a sofrer e não procurar a dor. Mas quando ela se ergue inevitável em teu caminho, acolha como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe o secreto ensinamento. Olha só que lição Leon Denis está nos dando. Temos que aprender a conhecer a dor, né? A apreciar-lhe a beleza austera. Olha só, ele fala que essa dor tem uma beleza, porque ela vai nos transformar. Então lá na frente tem um ser mais evoluído, o seu eu mais evoluído, que está lhe aguardando. Por isso que ele fala que é uma beleza austera, porque ela te dá essa ferramenta de transformação, não é? De transformação. Então perceba na figura, é muita dor, é muito sofrimento, mas é uma transformação, no caso coletivo. Então perceba que nessas situações, às vezes acontece, né, de algumas pessoas
que naquele dia, nesse momento, teriam que estar aí, trabalhando. E por algum motivo banal, entre aspas, né? O pneu do carro furou, se atrasou, teve um congestionamento, não conseguiu chegar ao trabalho. E conseguiu, né, passar por isso. Ou seja, sobreviveu. Né? Então, no fundo ali, quando até um repórter pergunta para ele, o que aconteceu? Ele fala, me atrasei por um motivo qualquer, ele fala, me atrasei. Mas no fundo, quando até eles insistem, ele fala, graças a Deus. Graças a Deus. Mas do que falar para uma mãe em que o filho não se atrasou e desencarnou na situação? Ou seja, Deus também não está aí presente? O que falar para essa mãe? Pelo tudo que nós vimos de Paulo, de Emmanuel, de Leon Denis, muito mais ele está sim presente. Porque temos que entender essa graça com o olhar do Espírito e não da matéria. Voltando a Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, 11, ele fala, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha só, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele fala, eu vivo na dor, na penúria, na pobreza, como também sei viver na abundância. É uma lição para todos nós. É uma lição. Então vamos rogar graças nesses períodos de abundância, como também de escassez. Olha só. E Emmanuel fala para a gente, lá no livro Palavras de Vida Eterna, que quando o apóstolo Paulo escreveu essas confissões, estava preso em Roma. Ele estava preso quando ele escreveu isso. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Imagine, em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere, guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre o pão à mesa, nem sempre a água pura, nem sempre a consolação, nem sempre a voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Então perceba a condição de Paulo. Aquele que mesmo preso, mesmo sofrendo todas as auguras da prisão, essa escassez, fome, sede, ele rendia graças, ele dava graças e nos pede para ter esse bom ânimo. Então lá no Palavras da Vida Eterna, Emmanuel, ele fala assim, se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempos na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo, vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Então o que possamos fazer como Emmanuel, servir aos outros. Porque para que possamos atingir esse campo da graça, para que possamos dar graças a tudo que nos acontece, temos que aprender a servir, como Paulo fez.
a servir ao próximo, não é? No reino do Espírito. E ele fala: não percamos tempo com expectativas inúteis, pois todos nós temos que servir ao Cristo Jesus. Todos nós. E para terminar, nós vamos ler aqui uma passagem do livro Profecias, do professor Pietro Baldi, em que ele fala: para alcançá-lo é necessário apenas um elemento, o homem evoluído, ou seja, aperfeiçoando tanto a psique como a espiritualidade, espiritualmente, que saiba pensar não só pelos meios racionais normais, mas também pela inspiração, pela intuição, e possa assim perceber os planos mais altos, acima do normal relativo. E os profetas representam justamente esse tipo biológico de antenas sensibilizadas pela evolução. Os verdadeiros profetas são também gênios e santos. Quizá no futuro possamos tornar esses verdadeiros profetas, estabelecendo já essa conexão com esses planos mais altos das consciências, da vida, do plano mais alto da graça. E assim, definitivamente, possamos dar graças a tudo. Então, que Jesus permaneça, nos abençoe sempre e fique conosco por todo sempre. Que assim seja.